Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Deuteronômio, capítulo 7, verso 5 em diante, que diz assim: Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e eu cortarei os seus bosques e queimarei a fogo as suas imagens de esculturas, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial. De todos os povos que há sobre a terra, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em números do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar e o juramento que fizera aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Amém. Esta passagem de Deuteronômio trata aqui os povos, as tribos que têm compromisso com Deus, os homens, as mulheres. E aqui o povo precisava ser limpo, precisava ser purificado. E aqui a palavra do Senhor traz à tona por que o Senhor tirou eles do Egito. O Senhor se lembrou do pacto, da palavra que Ele mesmo falou, que Ele mesmo jurou, dos seus pais antepassados que estavam lá antes de entrar no Egito. Então Ele reviu e viu a oração e o clamor do povo que precisava sair da escravidão. Mas por que o povo ficou escravo? O povo ficou escravo porque se misturou com outras raças, com outras tribos que falavam outra língua. Não é falar outro dialeto, que falava outra palavra a não ser do Senhor, que misturava aquilo que o Senhor já tinha abominado, que o Senhor já tinha condenado. E o Senhor Deus já tinha dito ao povo para não se misturar, os homens e as mulheres não se misturar com aquele que não fala a mesma língua que o Senhor, com aquele que não guarda os mandamentos do Senhor e a sua verdade. Por isso que o povo, de tempo em tempo, vinha sofrer queda, guerra e ir para ser escravo. Por causa do pecado, da desobediência. Mas o Senhor se lembrou do juramento que Ele mesmo fez. E quando o homem e a mulher estão debaixo do juramento que Ele fez ao Senhor, desde o momento que aceitamos a Deus, a Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos um juramento. E a própria palavra do Senhor diz que Ele visita, Ele tem misericórdia, porque Ele é Deus. E Ele tem misericórdia da aliança e até
1000 gerações. Ele volta a amar, ele volta a rever os conceitos. É como ir a uma biblioteca e rever os livros, as histórias. O que o povo fez, qual o pacto, qual a aliança, qual o propósito que cada um tem. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus e Deus lê os nossos nomes. Deus, ele conhece o nosso coração. E aquele que começa a se desviar, Deus dá a palavra. Deus não deixa ninguém envergonhado e confundido. Mas o homem se esquece do que prometeu. Deus não esquece do que ele promete. Porém, Deus permite que os homens andem pelas suas próprias pernas. E ele vai e aí se decepciona. Porque o mundo e as concupiscências do mundo não têm nada para oferecer. Porque é só uma aparência. Quando não tem nada real, físico para oferecer, cai em desprezo, cai em aflições. E o mundo só tem isso, como o povo de Israel sofreu. O povo sofre porque a palavra do Senhor mesmo diz, porque o homem se queixa. Por que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. E ali o sofrimento que muito sofria era por causa do seu próprio pecado, da sua própria escolha. E Deus reveu todas as alianças e diz, eu visitarei até 1000 gerações aqueles que eu amo e aqueles que amam o concerto que eu fiz lá atrás com seus pais. O Senhor, ele guarda, ele livra, ele dá o livramento a quem está com ele. O Senhor dá o livramento, a proteção para quem guia e quem carrega as suas palavras. O Senhor não é carrasco de a ponto colocar uma corrente nos nossos pés, no nosso pescoço e nos determinar, você vai ficar aqui, daqui você não sai. Não. Para isso existe uma lei chamada livre-arbítrio. Porém, toda ação, uma reação. Tudo que o homem fizer é como uma sementeira. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Independente do bem ou do mal, tudo que ele plantar, ele vai colher. Mas Deus ainda ajuda o homem a rever os seus conceitos e dizer, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de voltar atrás. Por quê? Enquanto há vida, há esperança, há o livramento, há a cura, há a ressurreição, há a restauração na vida física, espiritual, material. Ainda dá tempo de reatar as alianças com Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando estava cativo lá no Egito. E o próprio Deus ouviu a oração do povo e tirou eles de lá com mão forte, por causa da oração, por causa daquilo que eles reveram os seus conceitos. E aceitaram dizendo, realmente, se estamos aqui, a falha foi nossa, porque Deus não põe ninguém cativo e não deixa ninguém cativo. Não deixa ninguém ser escravo, muito menos escravo do pecado. Deus então livra
e envia o seu servo Moisés para libertar o povo. Esta palavra também, ela se perpetua dia após dia, ano após ano. E é a mesma estrutura, é o mesmo alicerce para a nossa vida nos dias de hoje. Enquanto nós estivermos com Deus, Deus estará conosco. Enquanto nós abandonarmos Deus e os seus mandamentos, Deus não nos abandonará, mas Ele não colocará as suas mãos sobre nós. Somos nós que abandonamos os projetos, os planos, os propósitos de Deus. É o homem que vê outra coisa. É que acontece que o tempo vai passando, a mesmice vai chegando, o conformismo vai pairando e tudo está bem. Não acontece mais nada. Tudo está próspero. Então outras coisas começam a aparecer. E o homem quer experimentar outras coisas. É aí que acontece. E é aí que começa a abertura de portas e a legalidade. E o inimigo das nossas almas só precisa de uma coisa: portas abertas. E ele vem e arrasa e faz o que ele quer, por causa da legalidade, portas abertas. Por isso que muitos começaram bem e terminaram mal. Muitos começaram e nem terminaram a sua vida, o seu progresso. Muitos hoje sofrem, seja homem, seja mulher, seja até obreiros, porque começou bem e no meio do caminho se esqueceu da aliança, do propósito que ele fez com o Senhor. Não foi o Senhor que fez com ele. Aquele que é fiel com as suas palavras, Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. E a própria Bíblia, o próprio Senhor diz que não tem outro Deus que ele possa jurar. Então, Deus, ele jura por ele mesmo. E aqui em Deuteronômio, ele diz que ele jura pela sua própria palavra. E ele visita até 1000 gerações aos que amam e guardam seus mandamentos. É o Senhor que está falando com a sua palavra. Se o Senhor faz a parte dele, nós também temos que fazer a nossa parte. Porque o Senhor é fiel para cumprir e não decepciona, e não decepcionou, e não está decepcionando ninguém que está debaixo das suas mãos. E não está decepcionando ninguém que está debaixo do seu propósito. Que nós venhamos continuar debaixo do propósito de Deus. Há o livre-arbítrio. Quem quer? O Senhor mesmo disse: quem quer vir após mim? É uma pergunta: quem quer vir após mim? Não é uma ordem: venha a mim. Não, ele está dizendo: quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e siga-me. Com os discípulos, ele chegou um após um dizendo: vem, me segue. Ele não ordenou: você, a partir de hoje você não faz mais nada, você vai me seguir. Não. Quem quer vir após mim, siga-me. Porém, aqueles que seguem a Cristo, o propósito de Deus, também têm as suas ordenanças, o seu papel. Que nós possamos fazer o nosso papel, que nós possamos estar livres voluntariamente para adorar. E o Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, superabundará em nós o seu poder, a sua glória, dando em nós o livramento, a cura e a vitória. Amém?